Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Valdirene César, do Colégio Municipal Antônio Carlos Magalhães. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Então, hoje eu resolvi trazer, um assunto que há muito tempo já havia me pedido, sobre ciências. Vamos falar de quê? Do ambiente, ok? Então, o que é o ambiente? O que tem no ambiente? Então, observe essas três imagens que eu vou colocar agora aqui na tela. São três ambientes diferentes e em cada um desses ambientes existem seres vivos e seres não vivos. Os seres vivos são os animais e as plantas, e os seres não vivos desse ambiente são a água, o solo, a luz do sol e o ar. Então, isso significa que os seres vivos possuem uma relação entre si e também com os seres não vivos do ambiente em que vivem. Os seres não vivos daquele ambiente irão selecionar os seres vivos que irão viver naquele ambiente. Por exemplo, uma arara da floresta amazônica não irá conseguir sobreviver lá na Antártida, onde só tem gelo, onde vivem os pinguins. Da mesma forma, os pinguins que estão lá na Antártida não conseguiriam sobreviver no ambiente da floresta, onde vivem as araras. Cada ambiente apresenta características próprias. Então, vamos falar dos componentes do ambiente. Fazem parte do ambiente os seres vivos e os seres não vivos. Por exemplo, as plantas, que são seres vivos, e a água, que é um ser não vivo, mas todos fazem parte daquele ambiente. Todos os seres vivos precisam de outros seres vivos, como também eles precisam da luz do sol, da água e do ar. Quais são os seres vivos, professora? Os seres vivos são as pessoas, os animais e as plantas. E todos eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. E os elementos não vivos, professora? Os elementos não vivos, eles não nascem, não crescem, não se reproduzem e não morrem. As rochas, o solo, a água, o ar são elementos não vivos. Os seres humanos, com o passar do tempo, aprenderam a fabricar produtos com os elementos. Por exemplo, móveis, carros, máquinas, etc. E o sol, professora? O sol, ele não chega do mesmo modo e na mesma quantidade em todas as partes do planeta. Então, de acordo com a temperatura de cada parte do planeta, existem seres viventes de espécies diferentes. O Sol, ele serve para iluminar e aquecer o planeta. Então, isso faz com que existam diferentes formas de vida em nosso planeta. E o solo, professora? O solo permite que cresçam diferentes espécies de plantas. E também é nele que vivem muitas pessoas e animais. No solo também encontramos os principais minerais. No solo também podemos caminhar, construir, plantar, etc. E as rochas, professora? As rochas interagem com outros elementos do meio ambiente. Por exemplo, com a água, com as chuvas, o vento, etc. E também com seres vivos. Sendo assim, as rochas se desgastam por esses elementos,
formando vários tipos de solos. Então agora vamos fazer um exercício, tá bom? Vamos lá! Quais são os seres que podem se reproduzir? Marque um X. Os pássaros, eles se reproduzem? O que é se reproduzir? É ter filhos. O pássaro, ele tem filhotinhos? Tem, não é? Então ele pode se reproduzir. As casas, elas podem se reproduzir? Elas têm filhotes? Elas amamentam? Elas põem ovos? Não, não é, gente. Então as casas não podem se reproduzir. As árvores, elas podem se reproduzir? E aí, quem sabe? Podem, não é? Ah, professora, e as árvores têm filhotes? Da árvore nasce o fruto, não é? E dali do fruto, a sementinha, ela vai se transformar em uma nova árvore, não é? Então, elas se reproduzem sim. E as pessoas se reproduzem? Sim, não é? As pessoas também têm filhos. E os carros podem se reproduzir? Pode nascer um carro de um outro carro? Não, muito bem. E o lápis? Ele pode se reproduzir? Também não, não é? Então, vamos agora para um outro exercício. Então, pessoal, agora vamos fazer o segundo exercício. Numere corretamente. Número 1 para seres vivos, número 2 para elementos sem vida. E aí, o gato é um ser vivo ou elemento sem vida? É um ser vivo, não é, pessoal? Por quê? Porque seres vivos, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. E a pedra é um ser vivo ou elemento sem vida? Ela nasce, ela cresce, ela reproduz, ela morre? Não. Então ela é um elemento sem vida, número 2. E a cadeira é um ser vivo ou elemento sem vida? Um elemento sem vida, muito bem, número 2. E o menino é um ser vivo ou elemento sem vida? É um ser vivo, muito bem. Escutei alguém dizer aí. E a chaleira é um ser vivo ou elemento sem vida? Muito bem, o elemento sem vida. E a cana-de-açúcar? Cana-de-açúcar é uma planta, para quem não sabe, tá bom? Então, ela é um ser vivo ou elemento sem vida? Ela é um ser vivo, porque ela é uma planta, muito bem. E o cachorro? Ele é um ser vivo ou é um elemento sem vida? Ele é um ser vivo, muito bem. E a planta? É um ser vivo ou elemento sem vida? Eu acabei de falar aqui, não foi? Muito bem, é um ser vivo. E o sapato? É um ser vivo ou elemento sem vida? Muito bem, o elemento sem vida. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? E espero todos vocês amanhã. Tchau, até a próxima aula.